Queridos, quando a gente olha para esse texto, a gente observa que existe algo tremendo liberado da parte de Deus, é uma declaração do Senhor, deixando nítido que nenhuma arma, quando ele fala nenhuma, é nenhuma arma, forjada, ou seja, feita exclusivamente para um fim. Nenhuma arma forjada contra você, em outras traduções diz, nenhuma ferramenta preparada contra ti. Mas o que me chama a atenção nesse versículo é que é para um fim específico. Foi feita, construída para alcançar alguém em específico. Então o Senhor também é específico. Ele diz, nenhuma arma que foi forjada contra ti, ela prevalecerá. Isso é um nível de proteção do Senhor, um nível de defesa, como ele mesmo coloca aí nesse versículo, abrangente e nos deixa numa posição de extrema segurança. A gente pode descansar no Senhor, porque a arma pode ser feita, a ameaça pode ser instalada, a provocação pode ser dita, mas o Senhor diz que, ainda que essa arma exista e tenha sido feita com o seu nome, ela não prevalecerá. E isso é uma herança, eu acho isso tremendo, porque o Senhor conecta isso a uma herança para nós. Mas na continuação do versículo, a primeira parte, ele diz, olha, nenhuma arma forjada prevalecerá contra ti. Há uma proteção do Senhor. Mas na segunda parte, ele muda o aspecto da proteção e ele derrama sobre nós uma autoridade. E essa autoridade, ele entrega na nossa mão e ele diz, use essa autoridade para esse fim. Qual é a autoridade? Observe a continuação, ele diz, você refutará. Quando ele diz você refutará, ele está dizendo, você está recebendo autoridade para isso. Você está recebendo entendimento, você está recebendo graça para esse fim. Então ele diz, você refutará toda língua que te acusar. E ele termina então dizendo que esta é a defesa dele, no nome do Senhor, e ele declara isso. Eu acho esse versículo tremendo, mas esse versículo me chama a atenção para algo extremamente importante e que as pessoas normalmente costumam dar muito pouco valor, que é a autoridade que tem nas nossas palavras. Existe uma autoridade dada por Deus para que a gente exerça essa autoridade. Quando Deus faz o mundo, em Gênesis capítulo número 2, em Gênesis capítulo número 2, ele chama o homem e ele diz, olha, está tudo pronto. Fui eu que criei pelo poder da minha palavra. Ou seja, a palavra de Deus tinha autoridade, tem autoridade para, enfim, criar do zero. Então ele pega aquela criação e ele chama o homem e diz, você dará nome a todos os animais, e você dominará sobre todos os animais. Então, o Adão chega e começa a colocar nome nos animais. Sei lá, ele olhou para o boi e disse, pô, tu tem cara de boi. E a Bíblia vai dizer que todo nome que Adão deu aos animais, assim foi. Eu acho interessante porque Deus não chegou depois e disse assim, viu, qual foi o nome que tu deu para o boi mesmo? Boi. Pô, não gostei desse nome. Boi. Isso é nome? Não. Deus simplesmente concordou. Por quê? Porque quando Deus dá autoridade, Ele não atropela a própria autoridade que Ele deu. Então, todos nós, queridos, foi colocado em nós a autoridade no falar. Deus nos deu isso. Deus nos deu esta autoridade. E aí, reconhecendo isso, os escritores bíblicos, eu acredito que quase que na sua totalidade, sempre estão tratando desse assunto. Cuidado com aquilo que você fala. Aquilo que você fala tem autoridade.
aquilo que você fala pode ser bênção, aquilo que você fala pode ser maldição. Preste atenção nisso, preste atenção nisso. E isso está pela Bíblia toda. Quando a gente abre esse assunto na Bíblia, a gente já se depara com o livro, né, a carta que Tiago escreveu, e quando ele chega no capítulo 3, versículo 9, ele diz assim: com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela, com esta mesma língua, amaldiçoamos os homens feitos à sua semelhança. Ele continua e ele vai dizer: da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Ele continua no versículo de número 10. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, uma árvore, um pé de figueira, pode acaso produzir figos? E, por o acaso, pode produzir azeitonas uma videira? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. O que ele está dizendo aqui é que ou nós somos fonte de bênção, ou nós seremos fonte de maldição naquilo que a gente fala. E deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui nesse início, nessa introdução, bem clara. Não se iluda. Põe o teu pé na terra. Entenda o que eu vou dizer. É impossível ser os dois. É impossível ser uma fonte que jorra bênção e maldição. É impossível. Biblicamente é impossível. Nós não temos essa capacidade de jogar entre os dois. Entre aquilo que proferimos como bênção e aquilo que proferimos como maldição. E a gente tem que entender que tem coisas que nem deveriam passar na nossa mente. Quando se trata de amaldiçoar, quando se trata de lançar uma desgraça, uma palavra de morte, determinadas coisas nem deveriam passar na nossa mente. Paulo, escrevendo em 1 Coríntios 2,18, ele diz assim: porque nós temos a mente de Cristo. Então, se a palavra é produzida, gente, na mente, no entendimento, e a nossa mente é a mente de Cristo, tem coisas que nem deveriam passar no nosso pensamento. Gente, o que eu vou ministrar aqui nessa noite não se trata de teologia do positivismo, pensamento positivo, e nem nada disso. Onde, independente da vida que você tenha, você vai soltando palavras positivas e aí vai dar tudo certo. Não. Eu não vou falar aqui sobre uma teologia A ou B, eu não vou falar aqui sobre a teologia de uma placa de igreja ou de uma denominação. Não, o que eu vou trazer aqui está 100% fundamentado na palavra de Deus. E se tem tanta coisa na palavra de Deus a respeito desse assunto, significa que esse assunto é extremamente importante e urgente. E eu aqui tenho a responsabilidade de trazer o entendimento disso daqui, porque tem gente que às vezes pode passar 5, 10, 15 anos sentado numa cadeira de uma igreja, ouvindo pregações, e não entende por que coisas continuam acontecendo, ou por que coisas não desencadeiam nas suas vidas, por causa disso aqui. Porque nós temos que ter uma profunda compreensão de que a autoridade que temos que foi nos dada está na sua totalidade, na palavra, naquilo que falamos. E se essa ferramenta é uma ferramenta tão importante, por que a gente não senta um pouquinho em torno destas verdades que a Bíblia nos traz? Querido, quando você procura no dicionário palavra, sabe o que está escrito lá? Está escrito assim: termo, vocábulo ou expressão formada por um conjunto de fonemas que comunica uma mensagem. Isso é o significado de palavra. Comunica uma mensagem. Ou seja, toda palavra comunica uma mensagem. Nenhuma palavra é sem causa ou vazia. Por quê? Porque palavra é autoridade. Nós fomos criados por Deus com isso. Deus nos deu essa autoridade. Aquilo que você fala é uma autoridade em exercício. Aquilo que você fala é uma autoridade que se movimenta.
E isso é tão verdade que as tuas palavras podem influenciar. Ou você pode ser influenciado por uma palavra. Porque palavra tem autoridade. Aquilo que falamos tem autoridade. Quantos de vocês já não acordaram de manhã tão felizes, mas de repente encontrou uma pessoa na primeira conversa do dia, acabou seu dia. Acabou, varreu o seu dia. Te jogou lá para baixo. E quantos de nós, às vezes, não estamos nada bem, mas encontramos alguém e alguém nos dá uma palavra, nos fala algo e pronto, a coragem volta para dentro do nosso peito. Por que isso acontece, pastor? Porque palavras são autoridade. Então, se você pensa que de repente as palavras que você fala não têm peso, você está completamente, redondamente, absolutamente enganado. Porque todas as palavras têm autoridade. E se você não leva a sério as palavras que você fala, e você fala uma porção de coisas, eu quero que você saiba que Deus leva muito a sério o que você fala. Mas Deus leva tão a sério o que você fala, tão a sério, que o próprio Jesus vai nos dizer em Mateus 12, versículo 36, ele diz assim: mas eu vos digo, olha o que Jesus vai dizer, eu vos digo que de toda a palavra que sair da boca do ser humano, o ser humano dará conta no dia do juízo. E ele continua e diz assim: porque pelas tuas palavras ditas aqui, tu serás justificado, ou pelas tuas palavras ditas, tu serás condenado. Então, para você pode até não ter importância o que você fala, mas para Deus tem. Todas as palavras ditas serão a base do nosso julgamento, quando nós nos apresentarmos diante de Deus. Ou nos condenará, ou nos justificará. Gente, quando Deus quer falar, o que Ele usa? A palavra. Eu falei aqui na semana passada, vocês sabem disso. Jesus, na sua divindade, é a palavra. Lembro de João, capítulo 1, versículo 1, no princípio era aquele, falando de Jesus, no princípio é aquele que é a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, a palavra estava com Deus no princípio, e todas as coisas foram feitas por intermédio da palavra, e sem a palavra nada do que foi feito se fez. Olha a autoridade que tem isso, todas as coisas. Então, querido, se nas suas palavras tem autoridade, quem entendeu isso até aqui, pelo amor de Deus, diz amém? Porque vocês estão tudo me olhando assim, apesar de eu ter perdido meu óculos e não estar quase nem enxergando vocês, mas eu sei que vocês estão me olhando. Mas a grande realidade, aí alguém olha assim, e como é que o senhor está conseguindo ler aí no negócio, aí na Bíblia, os versículos, tá? É que para perto não tem problema, mas para longe eu vou falar uma coisa, eu estou igual aquele homem que foi curado, e Jesus disse, tu enxerga? E ele disse, eu vejo os homens como árvores. Eu estou assim. Querido, se as palavras que a gente fala, e aí vocês ficam tudo em silêncio, eu fico pensando, será que foram embora? Então vai dando um glória a Deus, e mesmo assim com dificuldade, vai dando um sinal de vida aí. Gente, se as nossas palavras têm autoridade, para exercer essa autoridade na vida das pessoas, que tipo de autoridade você está exercendo nas pessoas que te rodeiam? Responda aí. Eu acredito que se as palavras pudessem se tornar realidade hoje, tem muita gente que não ia voltar para casa, ia para o zoológico. Por quê? Porque lá dentro de casa um chama o outro de cavalo, outro chama de anta, outro chama de égua, outro chama de sei lá o quê. Não ia voltar para casa, ia voltar para o zoológico. Porque há uma banalização da palavra. A Bíblia deixa claro que quando a gente fala, Satanás se apropria das nossas palavras, para que então ele venha nos destruir, porque fazendo com que o nosso coração se encha ou de maldição,
que é o desejo dele, ou que a gente possa, de fato, compreender esse assunto e transformar-nos em uma fonte de bênção. Queridos, as palavras que a gente diz são tão importantes, que as palavras elas podem nos aprisionar. Tem gente que começa a dizer, se isso acontecer comigo, eu morro. Eu morro. Não, eu morro. Se isso acontecer comigo, eu morro. Se isso acontecer comigo, eu morro. Outro diz, não, se isso não se resolver, eu vou cair de cama. E eu vou cair de cama, eu vou cair de cama. As pessoas ficam cativas daquilo que elas dizem. E isso é bíblico, Provérbios 6:2. Salomão escreveu assim, e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, e tornou-se prisioneiro daquilo que falou. Ou seja, as palavras que a gente solta têm o poder de nos aprisionar. Ele vai dizer em Provérbios 18:6, ele diz assim, as palavras do tolo provocam briga, a conversa atrai açoites, a conversa do tolo é a sua desgraça, e os seus lábios são uma armadilha para a própria alma. Querido, aquilo que a gente fala pode preparar uma armadilha para que a gente caia nessa armadilha e a gente fique com a alma presa naquilo e nas maldições que nós mesmos falamos. Davi levava isso, o rei Davi levava isso tão a sério, que no Salmo 141, versículo 3, Davi grita e ele diz, coloca, Senhor, um guarda na minha boca e vigia a porta dos meus lábios. Gente, se isso está na Bíblia por todos os lados, a gente tem que prestar um pouquinho mais de atenção nesse assunto. Palavras não são soltas. Aquilo que você diz para as pessoas, pode ter certeza, não só para as pessoas, mas das pessoas, são a autoridade. Escute o que está escrito em Provérbios 12:18. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Querido, se há palavras, eu não vou perguntar aqui se algum dia uma palavra te feriu, porque não é possível que ao longo da sua vida você já não tenha ouvido uma porção desse tipo de palavra que fere, palavra que atravessa a nossa alma como se fosse uma espada, palavra que nos sangra, palavra que nos machuca, que nos magoa. Eu não vou pedir para você levantar a mão, porque eu acredito que você já tenha ouvido muitas. Então, se você foi ferido por palavra... Gente, é palavra. Como palavra fere, pastor? Palavra tem autoridade, pelo amor de Deus. Assim como ele diz que na língua dos sábios tem cura. Uma palavra dita no tempo certo traz cura, gente, para a alma do abatido. Então, se isso está na Bíblia, eu tenho que te perguntar, o que você fala para quem te rodeia, para quem está perto de você, para quem convive com você, mata ou traz cura? Fere ou promove a saúde? O que a gente... E quantos de nós nos tornamos prisioneiros daquilo que ouvimos um dia dos pais, um dia de algum amigo, entre aspas, um dia de... E nos tornamos prisioneiros daquilo. Quantos adolescentes nessa sociedade absolutamente complexados porque criaram esse complexo sozinhos? Não, porque alguém encostou e falou, ou falou do corpo, ou falou do cabelo, ou falou do rosto, ou falou da roupa, e pronto, feriu, entrou, machucou, e agora vivem aprisionados debaixo de uma palavra que foi dita. Então isso aqui é muito, 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 muito real. Então tem gente que tem uma conversa tão pesada, tem gente que vem conversar comigo, eu já domino a conversa. Porque senão no final da conversa é nós dois querendo se jogar na cova. Que já vem e eu já falo, não, pá, e já vou dominando e digo, vamos aqui guerrear de igual. Pelo menos eu saio daqui vivo. Porque a palavra é tão pesada, a conversa é tão pesada, que mata quem ouve. Chega no final, o negócio está tão difícil,
Gente, Provérbios 12, 25. O coração ansioso deprime o ser humano, mas uma palavra bondosa anima a alma. Bíblia, gente, Bíblia. As palavras, gente, podem trazer vida ou morte. Vida ou morte. Palavra mata. Olha o que está escrito aqui em Provérbios 18, 20. Do fruto da tua boca enche-se o teu estômago, e o produto dos teus lábios te satisfaz. Tem gente que gosta tanto de amaldiçoar que se sente até satisfeito na sua própria maldição. E ele continua dizendo: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, e quem gosta de usá-la comerá do seu fruto. Qual que é o fruto? Ou o fruto é de vida, ou o fruto é de morte. Quanto mais eu produzo vida naquilo que falo, qual vai ser a minha recompensa? Receber vida. Quanto mais eu produzo morte naquilo que falo, quanto mais eu decido que tenho que opinar sobre tudo, sobre todos, sobre a vida de todos, quanto mais eu acho que eu tenho o direito de falar o que eu quero, quanto mais eu falo. E o que as redes sociais trouxeram para essa geração? O direito de falar. O direito de opinar, o direito de pôr para fora tudo aquilo. Queridos, a gente está vivendo uma epidemia paralela, que é a epidemia da alma, produzida por aquilo que a gente tanto fala. Tanto fala. Cuidado com a severidade das suas palavras. Provérbios 15 diz assim: uma palavra branda desvia, calma, uma palavra calma desvia o furor, mas uma palavra ríspida, grosseira, provoca ira. Provérbios 15, 1. Você quer saber o que está em 15, 2? A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a língua do tolo derrama insensatez. Sabe o que ele diz no versículo 4 do capítulo 15 de Provérbios? Ele diz assim: o falar amável é árvore da vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Tudo isso está na Bíblia. Paulo, ele escreve para alguns pastores, e um dos pastores, chamado Tito, ele vai escrever e ele fala assim: cuidado, Tito. E ele vai dizer, em Tito capítulo 1, versículo 10, ele diz assim: porque há muita gente insubordinada que não passam de faladores e que entram nas casas arruinando famílias inteiras. Cuidado com quem você recebe na sua casa. E como está na moda, né, vou falar, seja presencial ou seja online. Cuidado quem entra na sua casa. Seja numa conversa presente ali, ou seja numa conversa que pode entrar pela porta do WhatsApp. Cuidado, porque uma palavra errada que você recebe e fica dando ouvido, destrói uma família inteira. Está escrito na Bíblia aqui. E o que é pior, Paulo ainda vai dizer que essas pessoas que falam palavras de morte, afirmam que conhecem a Deus, mas as suas atitudes negam que conhecem a Deus, são detestáveis. Paulo escreveu, está lá em Tito 1,16. Sabe o que é detestáveis? Aqueles que produzem, que geram ódio. E aí Paulo vai terminar e vai dizer, são desobedientes e desqualificados para qualquer tipo de obra. Quando Paulo vai escrever para um outro pastor chamado Timóteo, 2 Timóteo 2,16, ele diz assim: evita conversa inútil, evita conversa profana, porque esse tipo de conversa, olha a palavra que Paulo usa, se alastra como câncer. Olha o poder que tem a palavra. Então, querido, não é só uma conversa na roda de amigos, é no meio de uma família, é no meio de uma casa, é no meio de uma igreja. Nós estamos aqui para ser fonte de bênção. E quantos de nós estamos colhendo aquilo que falamos? E se plantamos, lançamos semente de vida, vida. Mas se lançamos semente de morte, colhemos morte. Quem está entendendo até aqui, diga amém.
Então levanta a mão junto comigo e diga: Senhor Jesus, a minha boca lançará sementes de vida. Diga amém. Que as tuas palavras sejam sementes de vida. Jesus deixa claro em Mateus 12:34, porque o homem fala daquilo que o seu coração está cheio. O homem do bom tesouro do seu coração oferece coisas boas, e o homem mau do mau tesouro do seu coração só tira coisas más. Gente, quando a gente lança uma palavra de desgraça ou de maldição, seja lá o que for, você põe uma coisa na sua mente. Vou tentar explicar isso da forma mais simples possível. Quando eu lanço, antes de chegar no alvo que eu lancei, passou por dentro de mim e saiu na minha boca. Antes de chegar no outro, passa por mim, gente. Gente, quando você vai comprar cano no depósito, tem lá o cano que você compra de esgoto, cano de água, enfim. Os dois estão limpos. Foram feitos de plástico igualmente. E aí você leva para sua casa, lá para sua construção. E o que é que vai diferenciar um cano do outro, gente? O plástico? Não, é o mesmo. O que, pastor? Aquilo que passa dentro. Por quê? Porque o cano que jorra água, ele vai continuar limpo, porque o que passa dentro dele é água. Então o cano permanece limpo. Mas o cano que jorra esgoto, mesmo lançando esgoto, ele continua sujo, porque o que passou dentro dele foi esgoto. É simples. É simples. Quando você olha por fora, os dois são canos. Quando você olha por fora, os dois são de plástico. Mas quando você abre, era disso que Jesus estava dizendo, que naquela geração os fariseus, os saduceus, eram como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas apodrecidos por dentro. Então, querido, preste bem atenção, antes de você lançar alguma coisa, vai passar por você. O que isso significa, pastor? Simples, se eu lanço bênção, mais abençoado serei. Se eu lanço maldição, mais maldito me torno. É simples, é simples. O que determina se você está limpo ou sujo são as palavras que saem da sua boca. Aí alguém está aí olhando para mim dizendo assim: mas se o senhor soubesse o que aquela pessoa fez, como que eu vou abençoar essa pessoa? Te respondo com a Bíblia. Jesus, ele vai dizer em Mateus 10:12, ele diz assim: ao encontrarem alguém, saúdem. Saúdem com a paz. Se aquele que recebeu for digno da paz, a paz pousará sobre ele. Se não for digno, a paz voltará para você. Jesus é lindo. Lança a bênção, meu filho. Mas quem vai receber não é digno, vai voltar para ti, queridão. Volta para ti, isso está na Bíblia. Isso é Bíblia. Se a pessoa não é digna de bênção, a bênção volta para você. A bênção volta para você. Quem está entendendo isso, diga amém. Amém. Maravilha. É isso que Deus fez com o chamado de Abraão. E ele diz: em ti serão benditas todas as nações da terra. Então nós também somos benditos em Abraão. Mas o que ele disse para Abraão? Ele diz: far-te-ei uma grande nação, Gênesis 12. Far-te-ei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Aí ele olha para Abraão e diz assim: deixa eu só deixar uma coisa bem clara aqui para você. Não você,
eu abençoarei os que te abençoarem, e eu, que tenho a balança da justiça na mão, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e tu só serás uma bênção. Uma bênção. Uma bênção. Olha como o negócio vai pegar agora, gente. Pelo amor de Deus, isso aqui é palavra de vida eterna, pode mudar a sua vida para sempre. As tuas palavras, elas te afastam ou elas te aproximam de Deus. As tuas palavras... deixa eu explicar isso melhor no nosso relacionamento com o Espírito Santo, que é aquele presente, é aquele que intercede com a gente, com gemidos inexprimíveis, como diz em Romanos 8, é aquele que caminha ao nosso lado, é aquele que habita em nós. Gente, o tipo de palavra que falamos, aquilo que falamos, entristece, afasta o Espírito Santo ou não. Você quer ver? Efésios 4, 29 em diante diz assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas só saia palavras da boca de vocês que forem útil para edificar o outro, para que derrame graça para aquele que te ouve. Aí olha o que ele vai falar agora: não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Aí ele volta no assunto daquilo que a gente fala, ele diz assim: portanto, livrem-se. Quando essa palavra livrem-se tome uma atitude imediatamente neste domingo à noite dentro desse culto, livre-se disso. Ele diz: livrem-se de toda amargura, olha a lista: indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda a maldade. Pastor, o que essa lista quer dizer? Vou falar para você. Primeira coisa, ele diz: livre-se de toda amargura. Sabe o que significa a palavra amargura aqui? No original grego, padecimento moral. Sabe no que se encaixa o padecimento moral? É a morte da moral. Você sabe no que se encaixa aqui o padecimento moral? Entre outras coisas, você opinar contra a Bíblia. Outra coisa, padecimento moral se encaixa aqui todo tipo de palavrão. Palavrão, 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 palavrão. Não consegue falar uma frase sem colocar um palavrão no meio. Padecimento moral. A palavra não é o pastor dizendo, a palavra de Deus está dizendo: livre-se disso hoje. Aí ele continua a lista e diz assim: indignação, livre-se da indignação. Pastor, o que é a indignação? Sentimento de desprezo por alguém. Abriu a boca é para desprezar. Despreza o que os outros estão fazendo de bom, despreza o que a igreja está fazendo de bom, despreza o que a família está fazendo de bom, despreza o trabalho que tem, o tempo todo. O Espírito Santo está dizendo: livre-se disso. Ira, com sentimento, ou melhor, sentimento de ódio e de rancor. Calúnia, mentira ou invenção a respeito de algo ou alguém. E é caluniador aquele que ouve a calúnia e passa a calúnia para frente. Finalmente ele diz gritaria. Sabe qual que é o significado de gritaria? Vocês vão ficar assustados. Sabe qual que é o significado de gritaria? Sequência de grito. Óbvio que lá dentro da sua casa ninguém grita. Mas vocês acreditam que tem casa que tem cada gritaria, gente? É que vocês não ouvem falar disso. Mas tem. Um começa a falar, o outro fala mais alto, mais alto, mais alto, mais alto. E agora nós vamos até... né? Se o avião passar, o grito ganha dos decibéis da turbina. É só no grito. E aí fala sequência de grito. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que você pode gritar à vontade. Só que o Espírito Santo não vai estar dentro da sua casa. Ele vai embora. Faça o que você quiser, querido. Só não conte que o Espírito Santo vai permanecer. Não conte com isso. Finalmente ele diz assim: e toda a maldade. Esse toda a maldade é até aquele que fala calminho, mas com veneno. É aquele que até traz uma palavra de Deus, assim, meio enrustida, né? Liga para o irmão ou para a irmã e diz assim: viu, estou te ligando para a gente orar. Pelo quê? Você não está sabendo o que aconteceu com a fulana? Vamos orar.
Ó, e pelo aquele casal, a gente tem que jejuar. Sério? Por quê? Do outro lado da linha, né? Fala. Doce Espírito Santo. O Espírito Santo vai para a porta, da porta vai para a rua, porque o Espírito Santo não fica nesse tipo de ambiente. Querido, faça o que você quiser da sua vida, só não conte com o Espírito Santo. E esta palavra pregada aqui nessa noite é palavra de vida eterna. É palavra de vida eterna. Não, pastor, mas eu reclamo quietinho comigo mesmo. Sei. Você conhece aquele tipo de gente que diz assim, então, aí ela falou isso para mim e eu disse isso. Aí você fala, você falou isso? Não, eu pensei. Você conhece aquela pessoa que diz assim, é que na hora não me vem na mente, porque eu teria dito isso. Você conhece alguém que depois de uma discussão com alguém, sei lá, do trabalho, chega em casa e fica fazendo cara feia para o espelho e falando tudo que queria ter falado? Não, vocês não conhecem. Ou que vem discutindo dentro do carro com a ilusão, com o ilusório, ou preparando-se para o segundo round no dia seguinte. Queridos, olha o que diz Eclesiastes 10:20. Nem ainda no teu pensamento amaldiçoe a autoridade. E nem dentro do teu quarto amaldiçoe aquele que ficou rico. Escuta agora o que acontece com as palavras. Porque as aves do céu levarão a tua voz, e os que têm asas darão notícia do assunto. Sabe o que ele está dizendo? Quando você fala, voa. Queridos, estou quase terminando, fique tranquilo. Eu sei que não está fácil, principalmente para mim. Mas antes de terminar, eu preciso fazer essa pergunta. Eu acho que é o anseio da sociedade. Quem aqui quer ter uma vida feliz? Diga amém. Então vou dar a receita para vocês. Vou pedir para o Pedro pôr para nós lá. O Pedro vai pôr em 1 Pedro. Põe lá Pedro em 1 Pedro 3, versículo 9. Vou dar o segredo de uma vida feliz para vocês aqui, já partindo para o final. Olha que coisa tremenda. Não retribuam mal, nem insulto, mal com mal, nem insulto com insulto. Pelo contrário, o que ele fala aí? Bendigam. Pois para isso vocês foram chamados, para receber bênção por herança. Pastor, que lindo. E assim eu fico feliz? Vamos lá. Passa para o próximo aí, querido. Pois, lê para mim aí. Quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios Dá para dar uma glória a Deus? Vocês não querem ser felizes? Então guarda a tua língua do mal. Cuidado com aquilo que você fala. Aleluia. Queridos, eu vou terminar com a história de Isaac, Jacó, Rebeca e Esaú. Olha que tremendo. Em Gênesis capítulo 27, Isaac, velho e avançado de dias, ele decide chamar o seu filho mais velho, Esaú, para abençoá-lo. Ele vai dar a bênção para o seu filho Esaú, que é o filho mais velho. Ele chama Esaú e ele diz assim para Esaú: meu filho, o pai está avançado de idade e não enxerga mais, não tenho mais visão nenhuma, fiquei cego e sei que meus dias estão no final. Então, meu filho, caça um cabrito para mim, faz um guisado bem saboroso, traz para mim, eu vou comer esse guisado e depois eu vou te abençoar, meu filho. Esaú sai e a Rebeca, esposa de Isaac, que tinha o seu outro filho Jacó como sendo um filho preferido, ela chama seu filho e diz: Jacó, corre,
pega um cabrito, mata, eu vou fazer um guisado do jeito que teu pai gosta, e tu entra lá, teu pai está cego, e tu entra lá e tu diz que tu é Esaú, e pede a bênção do teu pai. Aí Jacó disse assim, a senhora ficou chupeta, mamãe, porque se eu entro lá, e ele se dá conta que eu não sou Esaú, ele vai me amaldiçoar em vez de abençoar. Rebeca diz, não, fica tranquila, toda maldição lançada que caia sobre mim. Aí ele diz assim, mãe, escuta, o cheiro do meu irmão é outro, e eu sou liso, e o meu irmão Esaú é peludo. Então, eles têm uma ideia, eles pegam um pelo de animal e colocam no braço de Jacó, amarra, para que o pai passasse a mão no pelo do animal e pensasse que fosse o Esaú. E eles colocam a roupa de Esaú em Jacó, para que o pai sinta o cheiro de Esaú. Então Jacó entra, com o guisado na mão, joelhos trementes, e diz, pai, conforme tu pediu, eu fiz a preparei, eu vim pedir tua bênção. Isaac falou assim, mas essa voz não é a voz de Esaú, é a voz de Jacó. Se eu fosse Jacó, eu já caía com guisado e tudo para trás. Aí Isaac diz assim, vem aqui mais perto. Aí ele vem, estica o braço aí. Quando ele passa a mão, diz, ué, é o braço de Esaú. Aí ele diz, vem aqui mais perto. Cheira, diz, ué, é o cheiro de Esaú. Ô meu filho, é tu mesmo. Ele come o guisado, estende a mão e coloca a mão sobre a cabeça de Jacó, achando ser Esaú. E ele profere uma bênção. E a bênção é que Deus te conceda do céu todo o orvalho e da terra toda a riqueza, com cereal e com o vinho e com o fruto da vide, que as nações te sirvam e que os povos se curvem diante de você, e até dos teus irmãos tu serás Senhor. E ele termina dizendo, malditos serão os que te amaldiçoarem, e benditos serão os que te abençoarem. E Jacó sai. Quando Jacó sai, quem que chega, gente? O Esaú. Quando Esaú chega, pai, fiz o guisado que tu me pediu, e ele diz, como assim? Eu acabei de te abençoar? Não, tu não me abençoou. E aí eles descobrem o que Jacó tinha feito. Sabe o que Esaú fez na hora? A Bíblia vai dizer, Gênesis 27, Gênesis capítulo 27, versículo de número 34. E Esaú deu um forte grito e implorou a seu pai, me abençoe também a mim. Ao que Isaac respondeu, meu filho, já não posso. Seu irmão recebeu a bênção que te pertencia. Gente, agora me ajuda aqui. O que Isaac fez foi ir no cartório e assinar o gado e os bens, sei lá, a criação, e dar para Jacó? Não. O que Isaac fez foi fazer um documento dizendo, vou te deixar minhas tendas? Não. O que Isaac fez, pastor? Ele só deu palavras. Mais nada. Gente, não deu mais nada. Foram só palavras. Por que Esaú gritou? Porque aquela palavra não veio para ele. Por que Isaac não chamou Jacó e disse, opa, peraí, vamos desfazer o que você fez aqui? Não. Sabe por quê? Porque Isaac disse, eu já falei. Já está liberado. Acabou. Vocês conseguem entender o peso da palavra? A maior oportunidade que você pode dar para alguém é dar palavras de bênção sobre a vida dessa pessoa, porque Jacó não era nada nem ninguém, mas foi Jacó que se transformou em Israel, por causa da bênção da palavra do seu pai. Vocês conseguem entender o poder desse negócio, gente? A importância desse negócio? Aí lá na frente, Jacó encontra com Deus, e a primeira coisa que Deus faz para ele é, qual é o teu nome?
Porque para o pai dele ele disse, eu sou Esaú. A palavra dele era Esaú, mas ele só alcançaria a bênção se ele arrumasse isso. Qual é o teu nome? E ele olha para Deus, para o anjo do Senhor, e ele diz, o meu nome é Jacó. Eu reconheço que sou Jacó. Eu reconheço que sou um enganador. Eu reconheço tudo que fiz. Aí o anjo diz para ele, pois a partir de hoje tu se chamará Israel, porque lutaste com Deus e prevaleceste. Palavra de bênção. Palavra tem poder. Queridos, eu vou terminar contando aqui, já contei uma vez, uns anos atrás, eu estava ouvindo um pastor colombiano, há uns anos atrás, já bastante tempo atrás, sei lá, mais de 15 anos atrás, talvez. E esse pastor, ele está na Colômbia já, agora deve fazer uns 40 anos que ele está na Colômbia, ele é um brasileiro que foi lá como missionário. E eu estava num culto, ouvi ele. E ele falou que num momento muito difícil da vida dele, ali no campo missionário, ele estava passando muita dificuldade financeira. E a família dele já tinha 2 filhos, a esposa e mais 2 filhos. E eles estavam com dificuldade, gente. Até para trazer, para comer, para dar de comer para os filhos. Como ele disse, num momento muito difícil da vida dele. E um dia, vivendo tudo isso, ele chega em casa e a esposa dele diz para ele, eu estou grávida. E quando ele recebe essa notícia da esposa, agora para o 3º filho, ele diz para ela, não, você não está falando sério. Não, a gente não pode, eu não quero, eu não sei o que. Ele teve um momento de desabafo. Ele diz, meu Deus, onde a gente estava com a cabeça? Não, eu não aceito isso, o que vai ser de nós? Esse foi o momento que ele recebeu a notícia. Passou então todo o ciclo gestacional. E agora a esposa dele foi ganhar, era uma menina. E quando chegou no hospital, o negócio complicou. Levaram ela para dentro de uma sala, ficaram horas com ela, e a notícia que se tinha é de que ia morrer ela, ia morrer a filha, ia morrer todo mundo. E ele começou a chorar e a dizer no corredor, Senhor, por quê? Por quê, Senhor? Meu Deus, agora a gente está aqui nessa situação, eu te sirvo, eu estou contigo há tanto tempo, Senhor, me ajuda, tem misericórdia. E ele disse que daí saiu uma enfermeira de dentro da sala, ele não podia entrar. E quando essa enfermeira saiu, ele levantou rapidamente, pegou e sacudiu ela pelo ombro e disse assim, minha filha, me diga o que é que realmente está acontecendo ali dentro. E a enfermeira, ele disse que olhou para ele e falou assim, eu não sei, não tenho a menor ideia, está muito grave, mas a impressão que eu tenho é que a sua filha não quer nascer. Ele disse que quando ele ouviu esta palavra, ele se lembrou que quando ele descobriu que ela estava existindo, qual foi a palavra que ele soltou sobre ela? Ele disse que ele caiu de joelhos naquele corredor. E ele gritou em alta voz, agora não a Deus, mas a filha. E ele dizia, filha, papai te ama. Filha, vem, porque o papai vai te amar a vida inteira. Me perdoa, filha, me perdoa. Ele disse que quando terminou essa oração, ele escutou o choro da sua filha que tinha nascido. Você pode achar que aquilo que você fala não tem peso nenhum, valor nenhum, não tem importância nenhuma, mas como disse, toda palavra lançada, ela voa e ela tem autoridade. Eu contei isso aqui já também uma vez, vou contar também aqui agora. Na minha família, o meu avô, por parte de mãe, ele viveu a sua vida dissolutamente.
Ele foi um caminhoneiro na década de 50, 60, 70. Você sabe o que é ser um caminhoneiro nessa época? É sair de casa no mês de junho e só voltar janeiro do outro ano. Porque e não tinha telefone em casa, era assim. E o meu avô era um alcoólatra, ele usava medicamentos para se manter acordado, se drogava, tinha uma porção de vícios, e há quem diga que o meu avô tinha aí uns 50 filhos no Brasil, porque não respeitava o próprio casamento. Um dia, eu, que também não era nada fácil, fui um adolescente extremamente complicado. Extremamente complicado. E um dia minha mãe estava tão nervosa, ela olhou para mim, ela disse assim, você vai ser igual ao seu avô. Eu peguei. Tudo que aconteceu na minha adolescência e dava errado, eu dizia, eu vou ser igual ao meu avô. Eu vou ser igual ao meu avô. Eu vou ser igual ao meu avô. E o meu avô tinha esse currículo que eu acabei de falar para vocês. Ainda adolescente, gente, eu já bebia todo tipo de bebida. Destilada, todo tipo de bebida. Comecei a me envolver com vícios. Por quê? Porque eu vou ser igual ao meu avô. Eu vou ser igual ao meu avô. Eu vou ser igual ao meu avô. Mas um dia eu vim num culto como esse. E Deus falou comigo. Que eu não precisava viver aquilo que me falaram, ainda que de forma inconsciente, ainda que sem entendimento, mas foi falado. Então, eu saí do culto e fui até a casa da minha mãe. E eu disse para ela, você lembra do que você me disse, isso, há uns anos atrás? Ela disse, não lembro. Eu disse para ela, pois eu lembro de cada palavra. E eu estou aqui para a gente zerar esse assunto. Porque eu não vou ser igual ao meu avô. Eu não vou ser igual ao meu avô. Eu serei uma pessoa usada por Deus. A gente se abraçou e choramos. E com as minhas lágrimas escorreram todos os meus vícios. Com as minhas lágrimas toda maldição saiu da minha vida. Jesus entrou dentro da minha casa, do meu coração, e mudou a minha história. Eu sou casado há 21 anos com a mesma mulher. Tenho 2 filhos, e serei fiel até a morte, servindo a um Deus que nos liberta de toda a palavra. Quem está entendendo isso, diga amém. É que você não entendeu, mas esse culto foi marcado para mudar a sua vida. Querido, talvez você diga, pastor, é que eu recebi tanta coisa. Querido, tome o Salmo 81, versículo 10. Deus diz assim, abre bem a tua boca, e eu a encherei. Eu amo o chamado de Jeremias. O Senhor chama Jeremias e diz assim, a palavra de Deus, o Senhor estendeu, capítulo 1, versículo 9 de Jeremias, o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca, e me disse, agora Jeremias, a partir de hoje, eu colocarei as minhas palavras na tua boca. Aí ele diz assim, veja Jeremias, eu acho isso tremendo. Veja, hoje eu te dou autoridade. Que autoridade é essa, gente? Palavra de autoridade. Palavra de autoridade. E aí ele continua e diz assim, para que você, olha agora, arranque, despedace, arruine e destrua. Pastor, mas essas palavras são negativas, é verdade. Ele primeiro nos dá autoridade para arrancar da nossa vida tudo que não presta, despedaçar toda a palavra que nos disseram, arruinar tudo aquilo que nos prepararam e destruir os planos de Satanás. Só que não para aí.
Aí ele continua e diz assim: e aí então te dou autoridade para edificar e plantar. Você sabe o que é esse culto hoje? É um culto de destruição. Pastor do céu, como é que é? É destruição de toda palavra que foi lançada sobre você, para destruir a sua vida, a sua casa. Você vai ter sim uma família, os teus filhos sim serão cheios da glória de Deus. Você não vai ter a vida do que tem de pior na sua genealogia, nem na sua raiz familiar, não. Há uma nova história de edificação, e não importa a idade que você tenha, porque palavras nos aprisionam desde a infância, e às vezes a gente passa a vida inteira preso. Mas eu prego a respeito de um Deus que diz para um Abraão com 75 anos: Abraão, tu serás uma bênção. Não importa. Não importa quantos anos você tem, não importa o que você viveu, não importa o que você passou, Ele está aqui. Pastor, mas o que eu vejo é sequidão. O que eu vejo é sequidão. O que eu vejo é sequidão. Eu também vejo. Eu estou junto com você em Ezequiel 37, no Vale de Ossos Secos. O que tu vês? Eu só vejo sequidão. A minha vida foi uma vida de ossos secos. Na minha vida não teve amor, não teve bênção, não teve cuidado. Na minha vida teve altos e baixos. Eu só vejo sequidão. Aí o Senhor diz: será que isso pode mudar? Aí Ezequiel responde: tu o sabes. Foi uma vida inteira. Aí eu vejo um Deus que se abaixa e fala para Ezequiel e diz: fala para os ossos secos. Fala. Fala. Você tem autoridade, fala. Aí Ezequiel escreve e diz: e eu falei para os ossos, conforme ele me disse. E houve um reboliço nos ossos, e os ossos começaram a correr, cada osso para o seu osso. Os nervos subiram dos pés até a cabeça. Os músculos, a carne desceu, subiu pele. E agora já não eram ossos secos, mas eram corpos sem vida. Aí Deus se abaixa de novo e diz assim: e aí, o que tu vê? Melhorou, está até bonito, mas ainda continua sem vida. Aí Deus diz: fala para o Espírito. Aí ele diz: eu falei para o Espírito conforme ele me mandou. Espírito, sopra dos quatro cantos. O Espírito soprou. O que tu vê agora? Agora eu vejo um exército de pé. Querido, se a tua resposta é só vejo sequidão, eu quero te dizer: já vi muita sequidão na minha vida. Mas Deus nessa noite está dizendo para você: há uma autoridade nas tuas palavras. Há uma autoridade. Esse culto nessa noite é de destruição e edificação. Destruição de tudo que você falou ou recebeu, e edificação de uma nova vida em Cristo Jesus. Edificação de uma nova vida em Cristo Jesus, porque Deus te formou para ser bênção, pelo amor de Deus. Fique de pé, eu vou fazer uma oração. Põe lá para mim, para a gente terminar por onde começou. Pastor, não sei não entendi. Querido, se tu não entendeu ou se tu duvida de alguma coisa, eu quero só te informar que da hora que eu peguei esse microfone até agora, eu citei quase 70 versículos. Mais de 35 passagens bíblicas. Isso dá
Um versículo a cada 30 segundos. Cada palavra que eu disse aqui está na Bíblia. Você pode endurecer, virar as costas e ir embora, mas você não vai estar fazendo isso para mim, nem para essa igreja. Você vai estar fazendo isso para a palavra de Deus, que é viva, é uma espada afiada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e é apta, das juntas e medulas, e é apta para discernir a intenção do coração do homem. A palavra de Deus, a palavra de Deus, é ela que faz, é ela que transforma, é ela que confronta, é ela que muda, é ela que toca. A palavra de Deus. E é por isso que você está aí, fazendo cara de paisagem, mas o teu coração está queimando aí dentro, porque queima mesmo, porque é Bíblia, é palavra, a palavra queima, a palavra queima, a palavra queima. Tem dias que eu dobro meu joelho e eu faço a oração de Jeremias: eu não vou mais pregar, coitado de mim. Jeremias disse: eu não falo mais das tuas palavras. Você vira o capítulo, no capítulo seguinte ele diz assim: a tua palavra queima nos meus ossos, como me calarei? Não dá, gente, queima no osso, queima no osso, queima no osso. E você foi chamado para queimar.